Pessoal, tudo bem? Esperando agora. Pronto. Esperando o Lucas entrar do CAD. Fala, Lucas. Fala, Matheus, tranquilo? Tudo Tá dando bem? para me ouvir? Tudo bem. E por aí, tudo bem? Tudo certinho. Bom, Bom, primeiro eu queria agradecer aí a participação, o aceite aí do convite. Queria falar primeiro que o CAD, como eu sempre te digo pessoalmente por telefone, né, é uma inspiração pra gente do CPML, do Curso Popular Monteiro Lobato. Então eu fico muito feliz que a gente possa estar fazendo essa live junto. Só para a gente se apresentar, eu sou o Matheus, sou presidente do curso Popular Monteiro Lobato, curso popular gratuito aqui de Taubaté. Se você quiser, sou também estudante de medicina da Universidade de São Paulo e a gente está aqui para falar sobre educação. Se você quiser se apresentar, Lucas. tranquilo. Meu nome é Lucas, eu sou recifense, estou no terceiro ano do ITA e atualmente sou presidente do CAGE, curso Alberto Santos Dumont. E estou no CAGE desde que eu conheci, né, o CAGE, eu tenho ajudado ele de alguma forma e atualmente estou na presidência. Né? Daí vamos falar de educação hoje. Bom, primeiro a gente ia pensar em falar sobre o que é o CASD, né? E o que é o CPML, depois sobre como que a gente está montando, né, toda a estratégia de ensino durante a época da pandemia Covid-19. Aí passar um pouquinho para as especificações de como que vão ficar os vestibulares no período pós-pandemia. E, por fim, falar também sobre a questão das dicas de estudo, como que o estudante pode estudar ela a partir de casa, fazer esse estudo online. Então, esse vai ser o planejamento aí, vai ser o cronograma da nossa live. Acho que deve durar aí uns 30 minutos ou um pouquinho mais. Bom, primeiro eu queria pedir, Lucas, para você explicar o que é o CASD, como que surgiu, como que você trabalha aí no CASD, como que você conheceu, para o pessoal aqui de Taubaté que não teve a oportunidade ainda de conhecer. Tranquilo. Então, eu conheci o CAGE assim que eu entrei no ITA, né? A gente é apresentado a diversos projetos que existem lá no ITA, mas um deles chama muito mais atenção pelo fato de ser algo que retribui bastante a sociedade, né? E muito ligado à educação, que no caso a gente estuda bastante, né, para entrar numa faculdade tão renomada assim, é, USP, Unicamp, ITA, e quando chega lá a gente vê que o conhecimento que a gente teve, a gente adquiriu nesse tempo, a gente consegue passar para outras pessoas, a gente consegue retribuir, né? E foi isso que me encheu os olhos para o CAGE. E eu vou explicar um pouco do propósito do CAGE, que eu acredito ser o de todo cursinho popular, né? Que é justamente o de romper o ciclo da pobreza por meio da educação, né? E o que é esse ciclo da pobreza? O ciclo da pobreza, você pode imaginar um jovem de baixa renda hoje, e a gente sabe que ele não vai ter uma educação de boa qualidade, porque o ensino público hoje ele é muito precário e ele também não tem condições de pagar um ensino particular, né? Então ele fica muito desestimulado a, por exemplo, buscar um ensino superior. Às vezes ninguém da família dele conseguiu ir para o ensino superior e ele vai se prender ali a um subemprego, vai buscar um subemprego e isso vai ser passado para os seus filhos, né? Essa cultura de não precisar estudar, que o estudo não é para ele e que ele tem que trabalhar para conseguir uma renda logo, né? E essa cultura ela é passada para os seus filhos, para as gerações, e esse ciclo se mantém. E é aí que a gente atua, né? É aí que nosso trabalho entra de todos os cursinhos populares, né? Que é de justamente fornecer educação nesse período que o jovem vai querer buscar um subemprego e a gente dá essa educação para ele, para que ele alimente um sonho, que ele saiba que a educação é um direito dele, que não é, a educação não é para ser exclusivo e sim inclusivo. E, e aí, pela educação, ele consegue realmente subir e ir para o ensino superior, às vezes ser até o primeiro da família a conseguir para o ensino superior. E é muito legal ver essa transformação,
não só no jovem, né, que a gente fala bastante que a gente transforma o jovem, mas também transforma a família dele. Esse ciclo ele é quebrado e a cultura que ele vai passar para as gerações que ele vai gerar vai ser de, vamos estudar para conseguir entrar no ensino superior e ter uma formação, né? E acho que essa mudança de mentalidade é uma transformação muito grande que todo cursinho popular traz para o aluno. E falando do CASD em específico, a gente tem 2 cursos que têm o mesmo propósito, mas com públicos diferentes. A gente tem o CASD Veste, que prepara para universidades, pré-vestibular mesmo para o Enem, para a FUVEST, Unicamp, Unesp, e com um público ali de terceiro ano de ensino médio ou pessoas que já são formadas, né, no ensino médio. E também tem o CASDinho, que são os de 8º e 9º ano, que almejam um ensino médio de qualidade ali numa escola técnica ou num colégio renomado. Lá em São José dos Campos tem o colégio da Embraer, que é muito buscado pelos alunos. E é basicamente isso, né? A gente tem dois grandes projetos com o mesmo propósito e mais com públicos diferentes. Daí eu acho que tu pode falar agora sobre o Monteiro Lobato. Isso. Bom, a gente do curso popular Monteiro Lobato é bem mais novo que vocês do CASD. Eu vou explicar um pouquinho a história do surgimento do CPML. Eu sou de Taubaté, desde que nasci, eu estudei a minha vida inteira aqui. E quando eu estava no ensino médio, eu tinha um professor de biologia chamado Fernando. Ele era professor voluntário do CASD, né? E ele me apresentou esse conceito de curso popular, que era realmente promover educação para aquelas pessoas que têm muita vontade de estudar, mas que eles não têm oportunidade por uma questão de vulnerabilidade socioeconômica. E isso ficou na minha cabeça, fiquei digerindo isso, fiquei lembrando sempre. Depois entrei na faculdade, né, na questão na USP, na medicina. Lá também tem um outro cursinho, chama Med Ensina, que é muito legal, assim como vocês. E eu continuei com essa ideia na cabeça de ter esse cursinho popular. Aqui em Taubaté a gente não tinha um cursinho popular de segunda a sexta-feira ainda. A gente tem na Unital também o Libertas, que funciona aos sábados, mas um de segunda a sexta no molde de vocês, no molde do Med Ensina não. E ano passado, juntamente aí com a Unital, eu e amigos, professores, colegas, conseguimos reunir uma equipe muito legal e idealizar realmente o CPML. E eu posso ter a felicidade aí, o orgulho de falar que tenho como inspiração o CASD, tenho como inspiração o Medicina, que são outros cursinhos populares que já mudaram a vida de muita gente. Hoje o nosso site saiu, depois de muito tempo a gente criou o cpmltaubaté.com.br, e o nosso slogan na verdade, justamente o que você falou. Promover educação é transformar vidas. Então é justamente isso. A ideia é essa. A ideia é encontrar aquele aluno que sonha em fazer uma faculdade, que sonha em ter uma vaga numa universidade federal, numa universidade estadual, que tem muita vontade, que tem dedicação, que tem empenho, mas que às vezes não tem os meios, não tem a forma de conseguir atingir esse sonho. E o nosso objetivo é justamente criar ferramentas, é criar oportunidades. Já que a educação, sem dúvida nenhuma, é a maior arma para transformar a vida de uma pessoa e da sua família como um todo. Então, é exatamente o que você falou. O curso popular ele tem vários lugares, na Grande São Paulo são mais de 60, em São José tem o CAD, aqui em Taubaté o CPML, o Libertas. Todos eles, talvez um pouco a metodologia seja diferente, mas o objetivo é o mesmo. Justamente conseguir atingir esses alunos com educação, preparando para que eles entrem no vestibular. Ou no caso de vocês, para numa prova da Embraer, por exemplo, né, para que eles possam fazer o ensino médio numa escola boa. Acho que a gente pode passar para a próxima etapa, que é Então, a questão da Matheus, pandemia. Pode antes falar, pode disso, falar. deixa eu só falar rapidinho, mais para te parabenizar mesmo por essa iniciativa, não só tu, mas todo mundo que te ajudou aí para a montar o Monteiro Lobato, né? Porque a gente participou agora do Caldeirão do Hulk, né? E a gente falou bastante lá de incentivar o voluntariado no Brasil todo, né? E tu é uma prova disso, de que abraçou essa oportunidade, viu que isso poderia transformar vidas e foi lá e meteu a cara e fez acontecer de verdade, né? E a gente admira muito a tua iniciativa de fazer isso. De verdade, é algo Não, muito vocês nobre, né? participaram.
ativamente disso. Ano passado, quando a gente estava montando aí toda a ideia do cursinho, toda a estrutura de como funcionaria, eu tenho também que falar, o Ítalo, que era o presidente na época, nos recebeu no CASD, na sede de vocês, ajudou, fez toda, enviou vários documentos, a gente usou os documentos de vocês como base também para criar os nossos, então essa parceria é muito legal, espero que dure bastante. Acho que a gente pode passar para a próxima parte, para não ficar, para ficar um pouco mais dinâmico. A questão de como que a gente conseguiu atualizar o conteúdo, de como que a gente conseguiu transformar o conteúdo para o período pandemia. Então, a gente tem a pandemia Covid-19, né, que está realmente alterando todo o panorama da educação e de todos os outros setores da sociedade. E dos cursinhos pré-vestibulares, ainda mais os populares, a gente tem uma dificuldade de continuar levando essas aulas, de continuar ensinando os alunos de uma forma online, né? Respeitando aí todas as diretrizes de distanciamento social. E eu queria perguntar como que vocês aí do CASG, aí em São José, fizeram para montar um esquema para continuar passando educação, para continuar promovendo educação nesse período de pandemia. Então, eu vou te explicar um pouco da história de como começou, né? A gente estava lá em janeiro, começamos as nossas aulas, né? A gente começa com um nivelamento, que são matérias básicas ali para os nossos alunos, e a gente conseguiu ter aula presencial em janeiro, em fevereiro, em março também, e ali no finalzinho de março a gente teve que parar pela questão de saúde pública, né? E infelizmente a gente não conseguiu manter essas aulas presenciais, e imediatamente a gente foi atrás de uma plataforma online que fosse a melhor possível, porque eu acho que é muito importante o cursinho ele ter uma plataforma que o aluno não se perca, né? Tem várias plataformas diferentes, os professores usam diferentes ferramentas de Google de videochamada, né? E aí isso confunde um pouco o aluno, e a gente buscou a melhor ferramenta possível, e a gente conseguiu uma parceria com a Educo, né? Que é a plataforma do QMágico, que ela é bem intuitiva, assim, a gente achou que seria mais intuitiva ali para o aluno, que iria ajudar bastante ele nesse período. E estabelecida essa parceria, a gente já tinha um cronograma a ser seguido, né, para o ano, sendo que no modo presencial, né, e aí a gente teve que fazer algumas adaptações ali para o EAD, e aí foi isso, a gente conseguiu fazer com que os professores, a cada semana, seguissem um cronograma e publicassem aulas para que os alunos vissem. No início não era ao vivo, né, em modo de live, assim, como a gente está fazendo. E aí a gente foi tocando, e a gente viu que o engajamento ele não estava alto, já era de se esperar, né, porque a pandemia afeta muito mais o nosso público. Mais de 30% das pessoas que fazem parte do nosso público não têm acesso à internet, então isso é um número bem alarmante. Mas a gente também não queria deixar os nossos alunos na mão, né? A gente queria mostrar que estava com eles e que a gente ia fazer de tudo para ajudar. E aí o que a gente pensou em fazer, né? A gente pensou em várias medidas de engajamento dos alunos, como, por exemplo, vídeos motivacionais. A gente postava vários vídeos assim, dos professores engajando os alunos, os funcionários do curso, que são muito próximos dos alunos, também ex-alunos que já passaram em universidades, que isso traz uma motivação a mais, né? Ainda mais nesse período. E também criamos um Studygram. A gente não tinha isso, não tinha nenhum Instagram de estudos, e foi criado tanto para o CASDIM quanto para o CASVEST, e os próprios alunos eles podiam compartilhar os seus resumos lá, né? Então, o que era bem interessante assim para eles, porque o que eles faziam ajudava outras pessoas. E aí acho que com essas medidas deu para reter um pouco mais os alunos, mas ainda assim as aulas gravadas não estavam funcionando tão eficientemente, né? No caso de ter um acompanhamento tão bom ali para o aluno. E o que a gente pensou? A gente fez, nessas medidas de engajamento, a gente começou a fazer algumas lives, e fomos vendo que o engajamento ia aumentando, porque o aluno ele podia interagir com o professor, podia tirar suas dúvidas, então era o mais próximo ali da aula presencial, né? E assim, não fazer só a live e acabou, não. A aula ficava gravada para quem não conseguiu, até porque vários dos nossos alunos, ainda mais nesse período de crise, buscaram empregos assim para realmente sustentar a família. Às vezes o familiar fica desempregado, e
a gente também respeitando muito esses horários dos alunos, mas a gente viu que essas lives elas traziam um engajamento maior. E a partir do mês passado, do início desse mês, a gente começou a tocar mais lives mesmo, como um cronograma, né? O cronograma seguia realmente lives que tinham um engajamento bem maior dos alunos ali. E até agora a gente está seguindo isso. Daí acho que E vocês estão tendo um engajamento legal? Conseguiram reter um pouco mais, ter sim, um sim. acesso maior? Muito mais agora com as lives, os alunos até interagem, assim, falam bastante no chat, os professores até estavam bem impressionados, assim, com o engajamento deles. A gente, assim, do CPML teve um começo um pouco diferente. Vocês, como já são mais antigos, vocês fazem todo o processo de seleção, né, no ano anterior. Isso. Então, para esse ano de 2020, vocês começaram em 2019, né? A gente, como era o primeiro ano, teve uma dificuldade na questão de cronograma, de questão de período, assim. Então, o nosso vestibulinho, que seria a primeira fase do processo seletivo, estava marcado para o final de março e as aulas começariam em abril. Então, a gente teve uma dificuldade de ter os inscritos, mas não conseguir ter selecionado ainda os alunos que fariam parte da nossa primeira turma. E essa dificuldade, ela se transmitiu na hora de fazer o estudo remoto, né, o ensino à distância. A gente criou uma plataforma, uma sala no Classroom, onde a gente posta todas as aulas. A gente conseguiu, até fiquei muito feliz com o desempenho dos professores. Era o primeiro ano, era um desafio aí de conseguir montar, a gente não sabia o que esperar, realmente esse aprendizado da turma inaugural, mas a gente está conseguindo, a gente conseguiu reduzir o cronograma, que seria do ano inteiro, para 12, 15 semanas, fazer algo mais sucinto, mais cirúrgico ali para o Enem mesmo. A gente está postando as aulas todas gravadas nesse começo. Alguns professores fazem, por exemplo, disciplina de matemática, eles fazem aulas ao vivo. Então, tem um mix assim. A gente está com uns 200 alunos na plataforma Classroom hoje. Só que, como você falou, a dificuldade de acesso à internet atinge muito mais o público dos estudantes aí de escola pública e de vulnerabilidade do que aqueles que fazem escolas privadas. Eu também dou aula em escola privada aqui em Taubaté, e a gente vê que nos alunos de escola privada, às vezes alguns deles ainda não estão conseguindo acompanhar direito pela questão da pandemia, tem muita informação, muita preocupação, a gente fica sem saber o que fazer às vezes, olhar as mortes da pandemia e essa questão do distanciamento. Para os alunos de escola pública é tudo sempre mais pesado, sempre mais difícil. A questão da internet. A gente tem muitos alunos que não têm internet em casa, que tem que ir na casa do vô, baixar as aulas e depois voltar. Só que às vezes ele não quer porque o vô é um grupo de risco. Então, realmente, tem que multiplicar aí a dificuldade. E a gente tem Uhum. que tentar achar maneiras de cativar o aluno, de conseguir trazer o aluno para próximo da gente. Às vezes a pessoa tem a internet, tem o computador, mas não está no clima. Tem que trabalhar, trabalha de manhã, à noite está fazendo ensino médio, só tem o período da tarde, ela quer descansar, precisa ajudar a família, nas tarefas de casa, por exemplo. É realmente um desafio muito grande. Então, a gente tentou também, criamos aí toda uma ajuda para os alunos, tanto na questão psicológica, quanto na questão de estudo, de criar cronograma. Trouxemos parcerias com outras empresas de educação também, que disponibilizaram, por exemplo, conteúdos de como montar um cronograma, como montar uma rotina, de como estudar, baseado nas percepções individuais, baseado nas disponibilidade de horário de cada um, para não ficar uma coisa engessada, uma coisa muito robótica. Então, é justamente isso. Eu acho que o desafio agora, tanto das escolas particulares, mas também dos cursos populares, principalmente, é conseguir levar o aluno essas aulas, para que ele tenha não só a possibilidade de assistir na questão de internet, na questão de acessibilidade, quanto também vontade, que ele tenha disciplina, que ele esteja no clima de estudar. É um período muito difícil, a gente não pode cobrar muito do aluno, sendo que o período não permite que a gente faça isso, né? Tem até Uhum. uma, a Amanda mandou uma mensagem que eu vou ler para a gente ficar interagindo com o pessoal. Ela falou: Boa. estudo para a EN e sei Escola como é Naval, né? caro, Escola Naval e sei como é caro um cursinho preparatório. Parabéns pela iniciativa no programa do The Wall me fez chorar. Então, é justamente isso. Eu acho que o que motiva os voluntários todos
Aqui no CPML, todo mundo é completamente voluntário, a gente não tem nem como dar qualquer tipo de ajuda de custo hoje, é muito início. E o que motiva realmente todos os professores voluntários é realmente ver, observar aí a mudança que isso faz na vida dos alunos. Né? Realmente, os alunos ali que estão entrando, eles mostram para gente, eles contam para gente que aquilo lá, que o nosso cursinho, o de vocês também, é o que está salvando eles na época da pandemia. Vou contar até Exato. uma história de uma aluna, ela aqui na Vanguarda, né, na TV Vanguarda, né, que é a filial da Globo no Vale, eles fizeram uma reportagem sobre dificuldades de acesso ao ensino, sobre dificuldade de estudo na época da pandemia. E eles nos mandaram uma mensagem pedindo um aluno que pudesse falar. E a nossa aluna que participou da reportagem, ela contou que não tinha um computador, que ela tinha que estudar pelo celular. E o mais legal foi que na semana seguinte ela me enviou uma mensagem contando que uma pessoa que assistiu a reportagem ligou para ela e doou um computador para que ela pudesse estudar. Então, isso aí já representa como que a oportunidade que está sendo dada a ela é muito valorizada. E isso move realmente todos os engenhos, todas as engrenagens do que é um cursinho popular. O cursinho popular ele funciona para os alunos. Né? Uhum. Não é o contrário, a gente funciona para os alunos. A nossa alma são os alunos realmente. E nessa pandemia tem todas essas dificuldades, tem todas essas peculiaridades de conseguir atingir. Então, não é só o trabalho de estudo, no sentido de montar as aulas, de disponibilizar pela plataforma. Talvez isso seja o mais fácil para a gente. O mais difícil é fazer com que o aluno se sinta confortável, fazer com que ele saiba ter uma rotina, tá exigindo uma busca ativa, um aprendizado ativo, que essa questão de ser autodidata não é muito comum aos alunos de ensino médio, nem de escola Uhum. particular, então realmente a gente tem que tentar ensinar, a gente tem que tentar mostrar como se estuda, tentar motivar, isso é o essencial, isso é o cerne, na minha opinião. E eu fico feliz de que a Uhum. gente possa estar fazendo isso de forma parecida. Legal demais. Eu acho que a palavra-chave até para essa pandemia em geral é a solidariedade, né? E fico muito feliz assim Exato. em ouvir que ela participou de uma entrevista e eu fui lá e dou um computador, né? Isso é bem bacana. E Exato, acho que o Thiago muito legal, muito legal. perguntou se existia algum cursinho em Manaus. E eu acredito que não, eu não tenho conhecimento, mas seria muito legal que tivesse. E a ideia é que se a gente transforma a educação de cada estado, né, para que a gente consiga mudar a realidade da educação no país. Então, se não tem ainda em Manaus, que seja incentivado a ter, né? Acho É, que essa é a e ideia. eu deixo o nosso contato também completamente aberto e à disposição de ajudar quem, sempre que alguém tiver interesse em fazer um cursinho popular, em começar um cursinho popular, mesmo aqui em Taubaté, ou eu sei que em São José vocês também apoiariam, ou em qualquer lugar que ainda não tem, que precisa mais realmente de uma iniciativa como essa. Assim como vocês tiveram à disposição nossa de quando o nosso time foi criar o CPML, tenho certeza que eu e você vamos estar à disposição de outras pessoas que queiram Com criar certeza. cursos parecidos com esse. Então, nesse sentido, a gente está super aberto e com certeza ajudar iniciativas parecidas, né? Uhum. Boa. Bom, acho que a gente pode passar para a parte de falar um pouquinho sobre como vão ficar os vestibulares, né? Sim, O sim. Lucas, você quer começar falando um pouco do Enem? Posso falar, sim. Acho que Eu vou só sumir um pouquinho que eu vou pegar o meu carregador, mas não, aí tranquilo. você vai tocar para mim. Um minuto eu já volto, peraí. Beleza. Então, né, falando sobre o Enem, a gente teve que lutar bastante aí para que fosse adiado, né? Porque a gente que trabalha, principalmente a gente, né, de cursinho popular, a gente entende muito dessa realidade do que o aluno passa e, e manter o Enem naquela data assim era bem complicado, porque acentuava bastante essa desigualdade que existe e que a gente tenta tanto diminuir, né, com os cursinhos populares. E por causa disso, o MEC ele disponibilizou três próximas datas aí para o Enem, que seria em dezembro, em janeiro ou em maio. Eu também não vou entrar em critério de qual que é a melhor data ou qual que impactaria mais ou menos. Enfim, isso eu acho que é da realidade de cada aluno ali, ter que marcar a que faz mais sentido para ele.
E, e o Enem, ficaram essas datas, né? Não mudou muito mais com relação ao modelo de prova. Esse ano vai ter o modelo digital, mas em questão de modelo da prova, assim, não mudou nada até agora. Mas em outros vestibulares já mudaram, já falaram que iam mudar, né? Quantidade de questão, prova. E aí eu acho que o Matheus pode falar um pouco mais aí da Unicamp, da FUVEST. Isso. Bom, acho que você já falou a questão do Enem, de passar para os alunos a decisão da data, né, da nova prova. Ele já foi adiado, vai até dia 30 e as inscrições não, a votação, A né, essa enquete. enquete. E, bom, a primeira Unicamp foi o vestibular aí, a universidade que já divulgou como que vão ser as provas. Eles vão reduzir o tempo da prova de 5 para 4 horas, o número de questões também, de 90 para 72 questões, o número de livros, né, que eles exigem como conteúdo ali de literatura, também foi reduzido, tanto livros quanto outros os tipos de produção, né? Se eu não me engano, foram de 12 para 7. Então, e também o pessoal do Unicamp já disse que a prova vai ser um pouco mais contextualizada, uma prova de intertextualidade, interdisciplinar, uma prova que veja o contexto, que observe o contexto da pandemia. Então, a Unicamp, e também a questão das datas, né? A primeira fase vai ser em janeiro e a segunda em fevereiro. A FUVEST e a Unesp, né? A Unesp ainda não divulgaram novas datas ou novas alterações. Eles estão esperando o Enem, né? A definição da data do Enem, para realmente comentar sobre o que vai ser feito. E aí eu queria trazer um parêntese aqui em relação a outros vestibulares, né? Vestibulares inclusive de universidades privadas, que algumas estão utilizando outros modelos. Então, por exemplo, Mackenzie vai usar a nota do Enem, a medicina da própria Unital vai utilizar a nota do Enem, FAP, GV, INSPER, as três vão fazer uma prova online. Então, o aluno vai ficar, o aluno e o candidato vai ficar na frente do computador, tem que estar com a webcam ligada, e eles vão usar um sistema de reconhecimento facial, de monitoramento. Então, é uma alternativa também, que eu acho que não funciona para um vestibular tão grande quanto o Enem, mas para uma universidade pública é algo diferente que a gente nunca viu. Também tem a ESPM, eles vão fazer uma entrevista na primeira fase, depois uma redação. Então, cada vestibular está se adaptando de uma forma diferente. Realmente, o Enem, que é o mais importante, eu acho que vai ditar como que vão funcionar os outros, né? A partir do momento que o Enem divulgar o calendário renovado, né, depois da votação, que as outras faculdades vão se posicionar com maior afinco, com maior realmente com maior força, porque eles ficam esperando para definir, ou pelo menos as Uhum. estaduais aqui de São Paulo, por exemplo, elas fazem reuniões para que as datas não acabem batendo, né? Então, uma conversa com a outra. Nessa questão, eu acho que os vestibulares, talvez seja um consenso, todos eles vão acabar sendo muito influenciados com a questão da pandemia, não só na questão de datas, não só no contexto das datas, talvez sejam adiados, mas também no conteúdo da prova. Com certeza as provas vão conversar muito, vão ter muita relação com o panorama, com a situação que a gente vive nos dias de hoje, né? E eu acredito que seja de bom senso que os vestibulares troquem um pouco aquele conteudismo escancarado para uma questão de interpretação de texto, uma questão de questões mais contextualizadas, de talvez conteúdo mais simples, mais uma percepção de mundo, uma realmente interpretação daquilo que está sendo dito. Não sei se você tem essa opinião também, mas eu vejo que provavelmente vai ser o mais utilizado pelos vestibulares que vão ser aplicados nesse ano, ou no começo do ano que vem. Sim, sim. Também imagino que seja por aí, nessa linha aí. Bom, passando para o próximo tema, questão de dicas aí que a gente poderia dar para os estudantes para se preparar, para conseguir manter uma rotina, para conseguir ter ânimo para estudar, para Uhum. conseguir acompanhar as matérias. Se você for um estudante nosso, do CPML ou do CAD, ou se você for um estudante de escola pública, ou até se for um estudante de escola privada também, o que você recomenda, o que vocês do CAD recomendam, quais são as dicas, o que vocês podem passar para os estudantes? Beleza. Então, antes de falar sobre isso, duas coisas, né? Uma delas é que eu não vou entrar em critério assim de
qual que é a realidade de cada um, porque ela é muito complexa. Assim, tem gente que está tendo aula à distância, tem gente que nem está tendo aula, tem gente que faz parte de cursinho, tem gente que está estudando sozinho, assim, sem muito amparo, né, de alguma instituição. E, e aí outra coisa também é que o que eu for falar aqui são só sugestões e não é nenhuma regra, assim. Eu vejo muita gente falando, você tem que fazer isso, você tem que fazer isso, mas você não tem que nada, você não é obrigado a nada. Tem que reconhecer que você tem que utilizar o que você tem, né? A gente sabe Lucas, que Oi. vou só te interromper porque eu queria concordar plenamente com o que você falou. Eu acho que sempre que o estudante olhar uma pessoa, uma instituição dizendo que aquele é o modelo de sucesso, que se você fizer aquilo vai dar certo, com certeza 100%, é bem difícil, é bem duvidoso. Acho que o Sim, estudante ele tem que saber da especificidade dele, da disponibilidade dele para montar uma forma de estudar. Não existe sopa exato. aí de letrinhas, não existe receita de bolo mágica que vai fazer você passar de qualquer forma. É muito individual. Eu só queria concordar Uhum. aí com o que você falou. Boa. E o que eu vou falar aqui, tudo bem também se você não conseguir seguir, faça da sua forma, né? É o que importa. E a primeira delas, assim, acho que é justamente entender que esse período ele é muito diferente. Eu acho que pouca gente já passaram por um período igual e todo mundo está passando junto por isso. Então, você tem que entender as suas limitações, por exemplo, respeitar realmente o seu corpo, a sua saúde mental, porque às vezes a gente quer exigir demais da gente, mas isso vai trazer consequências muito ruins no futuro. Uma outra coisa assim que é um ponto chave assim, justamente tentar seguir uma rotina, né? Como tu já falou bastante. E para seguir essa rotina é preciso um bom planejamento. Então tem que saber se organizar, tem que priorizar as coisas. O que é que eu falo muito assim se a prova fosse amanhã, o que é que você iria sentir mais falta assim que deixou de estudar, que você tem dificuldade? É tal coisa, sei lá, é tal assunto. Então, beleza, vai lá e prioriza esses assuntos, né? Eu sempre tentava pensar isso na época que eu estava me preparando. Então, priorizar é muito importante. Outra coisa que é muito interessante saber é que não vai dar para fazer tudo, porque muita gente quer, sei lá, num dia estudar tudo, estudar 1000 matérias, e não é assim. Estabeleça metas que sejam possíveis, não coloque metas extrapolantes também que você não vai conseguir atingir. Então, bateu aquela meta, fez matemática e física ali naquele dia, tranquilo, não precisa pensar no resto das matérias. Nos próximos dias você vai lá e faz. Então, uma dica assim, por exemplo, num domingo ali, você senta e planeja toda a sua semana ali com cada coisa que você vai estudar cada dia, ou sei lá, se você prefere se planejar diariamente também, tudo bem. Então, eu acho que esse planejamento é essencial, né? Se organizar e também não extrapolar, assim, do seu corpo e nem da sua saúde mental. Vai ter dia que você vai acordar indisposto e não precisa exigir de você porque você sabe que vai ser ineficiente aquele estudo, né? Mas saiba também que amanhã você vai compensar isso. Acho que isso é importante. E outra coisa também, acho que o ponto-chave de tudo isso que eu falei é realmente equilíbrio, né? Você não extrapolar num dia para no outro estar cansado, justamente tentar estudar ali mantendo um ritmo e uma rotina, né, a cada dia. É o ponto-chave equilíbrio. E outras dicas assim mais gerais, por exemplo, você tá lá no seu EAD, na sua casa, né? Todo mundo foi meio que teve que ficar em casa nesse período. E uma coisa que eu sinto assim que muda bastante é você colocar uma roupa que você se sinta bem para estudar, por exemplo. Às vezes a gente está em casa, a gente passa o dia todo de pijama e isso é bem desestimulante assim para os estudos. Então coloca uma roupa ali que você se sinta à vontade e você pense, pô, agora é hora de eu estudar. E, e outra coisa também, se você tiver um lugar de estudos que eu sei que muita gente não tem, mas tente buscar assim um lugar que lhe faça lhe incentive a estudar, né? Que você a partir do momento que chega naquele lugar você não fica distraído, você tô aqui, eu tô para estudar, não para ver série, não para ficar vendo Instagram, enfim, um lugar assim, um ambiente que
que lhe incentive a estudar. Acho que é importante organizar assim suas coisas e tal. E por último, assim, para te passar a palavra também, acho que tu tem bastante dica interessante aí. Por último é que redes sociais é um perigo, né? Você tá direto nas redes sociais aí seguindo vários influencers e vários influencers eles estão postando aí, fiz 3 cursos, aprendi 4 línguas nesse período de pandemia, fiz curso de gastronomia, fiz 1000 coisas e essa não é a realidade de ninguém, né? Não se baseie nisso, isso é surreal, assim, não é, isso só traz desestímulo para você. Então, evite ficar nas redes sociais vendo essas coisas fora da realidade, né? Acho que é basicamente isso, assim. Acho que te passo a palavra aí para mais dicas. Primeiro que eu curti o que você falou da rede social, primeiro que o Instagram, o Face, e tal, eles só mostram o lado bom, né, de todo mundo, né? Então, ninguém fala como que tá sendo o dia a dia, as dificuldades, todo mundo só fala a parte boa. Além dessa questão de não ficar com as metas muito altas e ficar se sentindo que não está conseguindo atingi-las toda hora, o celular também é um problema, porque o ideal é que quando você estiver estudando, você tire o celular de perto. Realmente ele fique 40 minutos, 30 minutos estudando, sem o celular, não fique toda hora mexendo, abrindo o Instagram e aí voltando, porque o estudo é uma coisa contínua, você vai ao longo do tempo se acostumando o seu foco, o seu cérebro ali, que você está num processo de aprendizado. Se você vai, distrai um pouquinho o celular e volta, perde o fio da meada, né? Então, Uhum. realmente, 40 minutos, estudar direito. Depois, 5, 10, mexe no celular um pouco, faça intervalos aí, periódicos. Não adianta você estudar 10 horas seguidas, você tem que ir sempre fazendo intervalos, pequenos intervalos para conseguir reter melhor. É o que você falou, o ambiente, o lugar onde você está faz muita diferença. Apesar de você estar na sua casa, tente criar um local, ou na sala, ou no seu quarto, que te permita estudar, seja um ambiente propício para estudar. Então, na cadeira, na cama sempre não é uma ideia boa porque dá um sono desgraçado, a gente sabe disso. Então, ter um espacinho ali, colocar, se você tiver a oportunidade, alguns lembretes. Tem muita gente que coloca na parede, ou numa lousa, ou perto do computador, perto do celular. Realmente montar um cronograma semanal. Uma, a Amanda, acho que falou aqui, que está assistindo a nossa live, de montar o cronograma semanal. Realmente é muito importante. E para você montar esse cronograma semanal, primeiro você tem que saber as suas disponibilidades. Então, olhar de segunda até domingo e ver, pô, segunda-feira eu tenho esses horários para estudar, terça eu tenho esses horários para estudar, quarta e assim por diante. E sabendo dos seus horários, da sua disponibilidade, do seu tempo livre, realmente montar o cronograma. Então não é, eu vou estudar 10 horas na segunda, 15 horas na terça. Não, se você só tem 5 horas na semana disponíveis, você só vai estudar 5 horas. E aí você cria um cronograma das matérias que você acha mais difícil e vai montando de acordo com a sua disponibilidade, com o que você tem de dificuldade. E realmente é isso, é ter consciência de que todo o esforço que você tem já é um esforço na pandemia. Você está no momento que realmente é um momento complicado. Não é um momento, o melhor momento para se estudar, para aprender toda a matéria, para passar no vestibular. É um momento em que todo mundo, seja de qual parcela da sociedade, seja qual trabalho que você desempenha, se você for estudante, está sofrendo muito psicologicamente. A gente tem até 2 diretores aí no nosso cursinho que tocam também outro projeto na Unital que é chamado Projeto Foco na Mente. Quem quiser seguir aí é muito legal. Eles fizeram um comentário aqui atrás, que eles trabalham justamente nessa questão de ansiedade, essa questão psicológica, de você ter, às vezes, muito foco no estudo, mas esquecer da sua cabeça, esquecer da sua mente, ficar muito estressado. Isso prejudica no futuro o seu próprio estudo. Então não adianta nada. Outra dica interessante que falaram aqui, você num dia dormir 3 horas da manhã, se no dia seguinte você tem que acordar às 7, o seu dia seguinte inteiro vai ser improdutivo. Então é respeitar o seu corpo, entender que tudo que você está conseguindo fazer é realmente um avanço na época da pandemia. Então eu acho que essas são dicas muito legais de estudar em casa. E realmente ter a disciplina. Quando você conseguir ter a disciplina, isso é o mais importante. Se você consegue gerar uma rotina, que aquilo torne parte do seu cotidiano, parte do seu dia a dia, isso faz com que
aquilo fique realmente enraizado em você. Você se torna um estudante não porque você precisa, mas porque está na sua rotina, está no seu dia a dia. E aí fica mais fácil, fica mais digerível, você não vai ficar achando chato. Óbvio que isso demora, isso é a longo prazo, a médio e longo prazo. Você vai demorar algumas semanas para fazer isso, mas é super importante. Quem conseguir faz muita diferença. Eu acho que essas são algumas dicas. Não sei se você tem mais alguma coisa para falar, senão a gente pode aí fazer as considerações finais para a gente encerrar. Não, acho que é isso mesmo, assim, ser bem nessa linha assim que tu falou, de rotina, disciplina e psicológico também, principalmente. Até colocou nos comentários aí o projeto Foco na Mente, legal aí tua sugestão. E muito nesses dois sentidos aí que a gente falou, não tenho mais nada a acrescentar não. Então, eu queria, antes da gente encerrar, deixar o Instagram do CPML, @CPML Taubaté. Também tem o Instagram do CAD, né? CAD SJC, né? De São José dos Campos. Isso. Tem o site de vocês também, que se eu não me engano, acho que você pode Curso falar. Santos Dumont, cursosantosdumont.org.br. Pode visitar e conhecer mais. A gente, como eu falei, criamos hoje o site cpmltaubaté.com.br, está em construção ainda, mas já é um passo muito legal. O Facebook vocês conseguem achar também facilmente, o do CAD, do CPML. Eu quero pedir para o pessoal do Unital que está assistindo, se vocês quiserem ser voluntários do nosso projeto do CPML, a gente está precisando muito de voluntários que possam dar aula nesse ano e no ano que vem também. Então, entre em contato com a gente. Se você for aluno de biologia, aluno de matemática, de qualquer graduação, de qualquer faculdade, mandem mensagem se vocês tiverem interesse, ajudem a divulgar, porque realmente, além de ser um projeto de extensão da Unital, por isso vocês ganharem aí horas aula, é um projeto muito legal e que merece aí ser divulgado para que os estudantes de escola pública conheçam melhor. Queria agradecer ao Lucas por ter aceitado o convite novamente. Fico muito feliz de a gente poder estar falando com o CAD, como eu falei, é uma inspiração. O cursinho popular aí, talvez, de maior sucesso no Brasil. É muito legal o trabalho deles. Eles atendem, ele não falou, o Lucas não falou hoje, mas eles atendem 700 alunos, mais de 700 alunos por ano. É realmente fantástico o trabalho. E eu espero aí que o CPML possa se tornar um cursinho duradouro, um cursinho perene, um cursinho que realmente possa criar uma marca, possa ser sólido, assim como esse. E faço o convite para quando terminar a pandemia, o Lucas venha para Taubaté, Claro. E para conhecer a cidade e conhecer também o nosso cursinho. Vai ser um prazer mesmo, Matheus. E até complementando o que tu falou, muita gente que está vendo a live deve ser de São José, de Taubaté, ali do Vale da Paraíba. E acho que nossos dois cursinhos eles estão muito abertos aí para os alunos que tiverem interesse. Final de ano aí vai ter seleção novamente para que o ano que vem a gente consiga preparar eles. E a gente vai estar sempre aberto aí para ajudar, né? Acho que é isso. Exatamente, exato. Quem for de São José tem o CASD, quem for de Taubaté pode fazer a inscrição aqui para o CPML. Acho que é só acompanhar nas redes sociais que a gente vai divulgando as datas aí, dando as dicas. Show. Fechou? Acho que Fechou. eu gostei que a gente tá com a camiseta do cursinho. Eu tô com a do CPML aqui. Tô com a do CAD também. Com a do CASD. Beleza. Boa. Lucas, boa Então é noite. isso. Um abração Boa para todos noite vocês aí. que participaram aí. Obrigado, viu, gente? Um prazer aí participar da live. Valeu. Valeu, galera, por ter Abração. assistido também. Até mais.